Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus. Hebreus está lá antes de Tiago. Você vai para o capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Muito bom estar aqui essa manhã, em especial, porque é um tempo atípico no Brasil. Nós estamos falando do Carnaval. E essa é uma época muito propícia para o crente achar que é melhor que os outros. Essa é uma época onde a gente olha quem está lá no Carnaval e se sente melhor do que eles. Se sente mais santo, mais perfeito. E Deus, dentro da sua infinita sabedoria, trouxe para nós essa palavra nesse dia em especial. E essa palavra não é para quem está lá fora. Isso é para nós. Nós que vemos aquilo na televisão e temos a capacidade de condenar as pessoas ou então de nos achar melhor do que elas. Nós. Foi para isso? Abra aí Hebreus capítulo 8. Que o Espírito Santo escreveu o seguinte, no versículo 7, acompanhem comigo. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. O que nós estamos lendo aqui? Houve uma primeira aliança entre Deus e o homem. Houveram algumas alianças, mas houve uma aliança feita na base de ordenanças e da lei. E a Bíblia está dizendo de uma forma muito clara que se essa primeira aliança fosse perfeita, tivesse sido eficaz, não precisava ter tido outra. Mas o que é que o Senhor Jesus veio fazer conosco? Uma nova aliança. E fez através do seu sangue derramado na cruz. Hoje é dia de ceia. E é importante a gente relembrar que o Senhor Jesus, naquele dia em que reuniu seus discípulos em volta da mesa, veio fazer uma nova aliança através do seu corpo e do seu sangue. E por que isso aconteceu? Porque a primeira aliança mostrou quem nós somos. Nós somos um povo carnal, orgulhoso, se acha melhor do que os outros, que tem essa capacidade de, porque agora eu tenho um Deus, eu sou bom. Isso é obra da carne. Isso é o verdadeiro carnaval. Isso é você fazer crescer em nós um pecado chamado orgulho. No último domingo, nós falamos sobre ouvir. Eu disse a vocês que isso fazia parte de um cenário onde a gente ouvia falar sobre o que é a palavra de Deus, sobre ouvir a palavra de Deus, e eu disse que isso terminava com obediência. E o orgulho é exatamente esse pecado que nos impede de sermos obedientes. Porque o orgulho, ele te deixa ser autor da antítese. Lembra de tese, antítese e síntese? O orgulho é o que faz com que é o que te convence de que você pode ouvir a palavra de Deus e confrontá-la, e avaliá-la, e ver se você não tem uma opção melhor do que obedecer a Deus. Isso é obra da carne, isso é um pecado que precisava de uma solução, e essa solução está na nova aliança.
a nova aliança, ela traz um pressuposto para nós. É que não adiantava o homem tentar se consertar externamente, cumprindo a lei. O homem viu que era impossível para ele cumprir a lei. E quando o homem chegava perto, lembra daquela conversa de João 8, onde o Senhor Jesus estava conversando com um verdadeiro fariseu, um cara que deu a vida por manter os costumes de Israel, o cara que estava ali, santo, separado, isso é fariseu. E lembra que o Senhor Jesus chamou ele de filho do diabo? Você imagina, o cara era um exemplo e, na verdade, tinha algo nele que o Senhor abominava, e era o orgulho. Essa capacidade que o ser humano tem de se achar bom, mesmo quando já está andando com Deus. Para isso, eu quero que você me acompanhe com atenção nessa nossa travessia entre a velha aliança e a nova aliança que eu vou tentar falar hoje, porque, de novo, esse contraste do carnaval, ele tem a capacidade de nos mostrar, de acender um alerta que parece que a gente já se acha bom. Tá vendo? Eu não sou como esses tais que estão aí na rua. Antes eu faço a minha parte, Senhor. Quase que eu estou ouvindo aquela oração do fariseu fazendo a oração. Deus, eu sou bom, eu não sou como esses tais aí. E aprove o Senhor trazer para nós essa mensagem, hoje essa reflexão. Porque essa é uma característica que impede a obra da cruz nas nossas vidas. Eu gosto muito de lembrar como a igreja ela nasceu. A igreja nasceu com o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário. E ninguém fará parte dela se não morrer. Se não morrer para si mesmo, se não tomar a sua cruz. Lembra daquele diálogo de Jesus com Nicodemos? O cara já estava assim, como é que pode? Você vai ter que nascer de novo. Mas como eu vou voltar para a barriga do ventre da mãe, nascer de novo? Sabe, a lei, ela traz essa falsa aparência de que se você fizer tudo certo, você vai ser merecedor, vai ser bom. E o que está sendo alimentado aí é o seu orgulho. A primeira aliança não serviu, porque ela foi o que trouxe o pecado à tona, trouxe o orgulho à tona. Sabe, quando a pessoa estava ali seguindo a lei, ela começava a ficar orgulhosa. Tá vendo, eu sou bom, eu sou separado. E foi contra essas pessoas que o Senhor Jesus desferiu as palavras mais duras, chamando-os de hipócrita. E nós, diante do carnaval, nós podemos talvez medir se nós somos desses tais que já nos consideramos bons. E que por isso não precisamos tanto da cruz de Jesus, porque nós já sabemos como nos conduzir, nós já sabemos como nos postar. Afinal, eu já sou crente há 10 anos. E um tropeço que o orgulho causa é a gente achar que não precisa mais da nova aliança, não precisa mais de Jesus. Nós já somos bons, os pecadores são eles e eu sou bom. Abra a sua Bíblia agora, lá no Evangelho segundo Mateus, por favor, no capítulo 5. E eu quero que o Espírito Santo vá quebrando esse orgulho, quebrando essa capacidade que nós temos de você estar ouvindo aí essa palavra e pensar assim, essa palavra não é tão para mim. Eu é que sei, que eu já passei, como eu sou bom. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar o seu coração, porque eu quero que saiamos daqui hoje convictos que nós precisávamos dessa nova aliança. Nós precisávamos de um Salvador, que nos salvasse de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa capacidade de achar que a gente não precisava tanto dela.
Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Qual é a superior justiça que abre a porta para nós do reino dos céus? Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele se fez justiça por nós. Ele se entregou no madeiro, no lugar da maldição, para que eu e você entrássemos no reino de Deus. Não há nada em mim ou em você que poderá, algum dia, nos fazer merecer o reino dos céus. Nem o frequentar a igreja, nem o adorar a Jesus. É de lá para cá. Todo ensinamento ou pensamento que se levanta contra essa realidade decorre do orgulho. Se algum dia o seu coração acusar qualquer luzinha dizendo você merece, você já está bom, você é melhor do que esses que estão pulando o carnaval. Essa luzinha está apontando para você o seguinte: você não precisava tanto de Cristo assim. Você não precisava tanto da nova aliança assim. Nós não podemos escorregar no orgulho. Não podemos. Nunca. De onde é que procede esse orgulho que faz com que consigamos ser desobedientes? Jesus está falando aqui sobre aquele que desobedecer vai ser considerado um dos menores no reino dos céus. Mas no final ele coloca um patamar que me confronta e te confronta. Sabe, na hora da ceia, tem muita gente que interpreta mal quando Paulo diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo. Vocês lembram dessa passagem? A gente lê bastante. Quem frequenta a ceia, né, na igreja, já deve ter, de certa forma, decorado isso. Quando, né, o ministro fala, olha, examine assim. Tem algumas igrejas que fazem uma pausa solene para que aquele momento seja um tempo de arrependimento. E eu acho que é muito importante. Olha, se um dia o Senhor tiver para mim uma catedral, uma igreja bem grande, vai ter um confessionário. E os pastores vão fazer, vamos fazer uma escala, ficar lá sentado esperando os crentes ir confessar. Porque, gente, a igreja é um povo santo, viu? Raramente alguém confessa pecado para mim. Ou o povo santo dessa igreja aqui. Mas espero que estejam confessando para o Senhor, né? Mas a gente vai dar essa ajudinha, quem sabe, né? Deus tem isso para nós. Mas o fato é que até me perdi aqui no exemplo. Examinar, pois, o homem a si mesmo. Vocês acham mesmo que esse breve momento de examinar o homem a si mesmo faz digno de tomar a ceia? Ninguém é digno. Nós fomos tomados dignos por conta de Jesus Cristo. Não é um breve momento de arrependimento, não é você ter consciência do tamanho do seu pecado. Foi a aliança que Jesus Cristo fez por nós. Foi o sangue dele. Foi o corpo dele que foi moído, traspassado em nosso favor. Tudo que diz contra isso, ou que acrescenta a isso alguma coisa, não, é isso, mas é porque eu também tenho orado. É isso, mas eu também tenho perdoado. É isso, mas eu também tenho... É orgulho.
Porque, na verdade, tudo isso é fruto da obra da cruz em nós. Não é que nós merecemos porque fazemos isso. Isso já é um resultado, um reflexo de Cristo em nós, a esperança da glória. Isso já é a ação do Espírito Santo. É por isso que a gente não pode, nesse tempo, se regozijar e achar porque nós estamos aqui hoje, no domingo de manhã, nós somos melhores. Não. O que nos faz filhos de Deus é o amor de Deus por nós, não é o nosso amor por Ele. Nosso amor por Ele é reflexo dessa nova aliança. Nosso amor por Deus é reflexo de que uma primeira aliança que já não servia mais foi coberta por uma nova aliança feita no sangue de Jesus. E esse é um tempo bom para a gente refletir isso. Para a gente continuar a nossa caminhada como aquele que nasceu de novo. Eu gosto de lembrar do exemplo de Jacó. Jacó tinha um problema de vazio interior. Ele precisava de preenchimento, havia um vazio dentro dele. E ele começou sendo um menino um pouco com baixa autoestima, sabe? Talvez um dia eu desenvolva uma tese que a baixa autoestima é o reflexo do espírito do homem buscando a face do Senhor. Porque todo ser humano, ele lamentavelmente nasce com essa semente de Adão. E há esse vazio e ele precisa de nascer de novo. Só que até ele entender isso, ele busca várias coisas. Mas hoje eu quero falar sobre esse vazio que o Senhor quer preencher depois que você já nasceu de novo, depois que você confessou a Jesus. E existe algo que tenta nos impedir de preencher esse vazio com o Senhor. É o orgulho. Sabe aquela passagem do semeador, que o homem saiu a semear, e aí uma semente caiu à beira do caminho, né? Satanás veio lá e recolheu aquilo. A gente acha que aquilo só tem que ver com um novo convertido. Aí outra semente foi lançada, né? E ela caiu ali num terreno rochoso, né? E aí e a gente acha que aquilo foi o seguinte: não, o Senhor saiu distribuindo sementes, e aí uns estão, não, aquilo tem que ver conosco. E uma das sementes caiu e começou a germinar, mas aí vieram os cuidados da vida, né? Vieram ali outras sementes tentando sufocar aquilo. E teve uma outra semente, afinal caiu num solo bom. Sabe aquilo, eu gosto de imaginar aquilo como uma cebola que você vai descascando e tem a parte mais interna, mais interna, mais interna. O Evangelho entrou em nós, eu creio nisso através de Cristo Jesus. Mas essa semente, ela encontra obstáculos na nossa vida, durante a nossa caminhada. Nós nascemos de novo, recebemos essa semente de bom grado, mas em dado momento, essa semente, ela encontra resistência. E a maior dessas resistências é o orgulho. É a capacidade que o novo nascimento tem de ser sufocado. É a capacidade que o ser humano tem de só obedecer aquilo que lhe convém. Ou então, se não doer muito, eu obedeço. Eu espero que você se assemelhe com essa realidade, como eu me assemelho. Já há tanto tempo lidando com o Senhor e descobrindo que em dado momento nós causamos embaraço para a obra do Espírito Santo em nós. Nós nos achamos melhores, não tão necessitados da obra de Cristo na cruz em nós. Nós começamos a carregar predicados e adjetivos, e às vezes reconhecimento de outras pessoas, e por isso, de certa forma, apagamos a chama do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito tem convicção de onde foi tirado, do lamaçal do pecado, essa pessoa tem muito mais facilidade
de se entregar em adoração, em oração, sabe? Em se derramar diante do Senhor. E o contrário é verdadeiro. Quando você já acha que não precisava tanto assim, você já não precisa mais tanto do perdão de Deus, você também não consegue demonstrar essa gratidão, sabe? Louvor, adoração, com humildade diante de Deus. E nós queremos que esse espírito seja destronado da nossa vida em nome de Jesus. Isso é carne, isso é orgulho, isso é carnaval. Isso é você prestigiar a obra da carne na sua vida, ao invés de prestigiar a nova aliança feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Gente, olha, durante a história do tempo da lei, era muito comum que isso acontecesse. Existem muitos estudiosos, e eu penso que equivocadamente, encontram vários tempos de avivamento na velha aliança. E avivamento para mim é outra coisa. Avivamento para mim é justo o resultado do convencimento do povo de Deus de que ele não é nada e que ele precisa de um Senhor e de um Salvador. Vou dar exemplo para vocês. Abra sua Bíblia, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo algum intérprete, isso daqui era um tempo de avivamento. O tempo onde o rei de Judá, Uzias, estava complementando o que vinha fazendo os seus antecessores, Acasias, Joás. Era um tempo de queimar os postes ídolos, de acabar com a idolatria aos outros deuses. Então há muito intérprete que olha para esse tempo e fala, puxa, olha aí, tempo de avivamento. E eu encontro no versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 16 de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. 26, desculpa. Capítulo 26, versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Como pode existir um tempo de avivamento com um rei orgulhoso, poderoso? Para muitos intérpretes, esse tempo foi um tempo de avivamento. Mas, se esse não foi suficiente, o que veio depois, Ezequias, porque veio Jotão, aí veio Acais, que fez o era mal, aí veio Ezequias. Gente, Ezequias não foi um avivamento, Sérgio, você tem que concordar comigo, Ezequias foi um tempo de avivamento. Ezequias foi lá, pegou os livros da lei, sabe, restaurou o tempo da Páscoa. Ezequias acabou com os montes, acabou com todos os postes ídolos, pegou lá de novo, botou o sacerdote dentro do templo e fez de novo o culto ao Senhor. A nação de Israel estava rendida. Aí Ezequias recebe uma carta. Naquela época, um pouco antes, Joás, temendo ser invadido, chamou os assírios e falou, vem cá, me ajuda aqui numa guerra aqui. Aí os assírios foram lá e conheceram todas as riquezas de Jerusalém. Todo o ouro que havia lá, os assírios. Legal isso, né? Senequeribe, era um rei do Império Neo-Assírio. Falou, rapaz, tem umas riquezas lá, vamos lá. E Senequeribe saiu destruindo tudo, até que ele sitiou Jerusalém. O que se esperava de um rei quando via uma cidade para ser dominada? Que ele se entregasse. Só que Ezequias não se entregou. Ezequias estava totalmente fiado em Deus. Recebeu então uma carta de Senequeribe dizendo, olha, você acha mesmo que o seu Deus vai te livrar? Olha, esse Deus aí não livrou a terra tal, que eu conquistei a terra tal. E aí Senequeribe ficou quieto, até que então Senequeribe mandou dizer, diz para o povo aí o que está acontecendo, que acho que esse povo está meio alienado. Olha, esse Deus aí que vocês estão guardando, tá, que vocês estão confiando nele, não livrou o povo tal, não vai livrar vocês também. Não deixem que Ezequias engane vocês. E aí Ezequias fez o quê? Pegou aquela carta e mandou para um profetinha lá chamado Isaías. Lembra de Isaías? Pois é.
Abra sua Bíblia aí em Isaías. Bom, olha só. Você está indo no segundo livro de Crônicas, não sai ainda não. No final do 26, só para você saber, no final do 26, no versículo 22, diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados por quem? Pelo profeta Isaías. Então é por isso que a gente pode se socorrer do livro do profeta Isaías para falar sobre o que aconteceu nessa época. Então você vai abrir lá Isaías, no versículo 36, capítulo 36, desculpa, Isaías capítulo 36. Porque o livro das Crônicas disse que isso estava descrito lá no profeta Isaías. E aí eu achei isso, né? No capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laques, o rei da Assíria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Lembra, o que ele esperava? Que Ezequias, então, entregasse Jerusalém. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o subsecretário Sébana e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele, quer dizer, demonstrando alguma resistência. O que vocês estão fazendo aqui? E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para que todos os que dele dependem. Se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá rebelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Deixa eu resumir essa história para vocês. Eles foram lá, apresentaram isso diante de Isaías. Isaías, manda dizer ao rei Ezequias o seguinte: esse cara aí vai receber uma notícia, vai ver algo que vai acontecer, vai voltar para a cidade dele. A capital do reino, do império da Assíria, era Nínive. Já ouviram falar de Nínive? Nínive. Então, Isaías disse, ele vai voltar para Nínive e lá vão matar ele. E aconteceu então que Ezequias ficou um pouco confiante, resistiu, de novo veio o portador de Senaqueribe dizendo, rapaz, vocês vão morrer todo mundo, é melhor se entregar. E aí foi quando Ezequias vestiu pano de saco, foi até o Senhor, orou no templo, falou, Senhor, olha aí a carta do inimigo, olha a afronta do inimigo. E o Senhor disse para ele, olha, fica tranquilo que eu vou acabar com o exército deles. E a Bíblia relata que depois dessa oração, se você ler aí no Isaías capítulo 37, versículo 36, Isaías 37, 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 homens num acampamento assírio. 1.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. O que o Senhor trouxe? Livramento. O que aconteceu com Ezequias? Volta lá para o segundo livro das Crônicas.
capítulo 32. Versículo 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Acompanhem comigo essa dinâmica. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Sabe o que Ezequias fez? Fez assim, pelo menos no meu tempo isso não vai acontecer. Aí, o rei da Babilônia, que já tinha um plano de conquistar a Síria, Ezequias está doente, eu vou mandar um amigo lá consolar ele. E aí mandou lá um portador, o rei da Babilônia, visitar. Tudo isso está descrito aqui, tá? Ezequias, e aí Ezequias, você está melhor? Ele falou, rapaz, eu estou bem, o Senhor vai me livrar. Inclusive, entra aqui, eu quero te mostrar meu tesouro. E saiu mostrando todas as riquezas de Jerusalém para o enviado da Babilônia. O cara voltou lá e falou, ó, podemos conquistar, lá tem ouro pra caramba. E foi assim que no ano 500 e pouco, a Babilônia conquistou tudo e o rei Nabucodonosor queimou Jerusalém por conta do orgulho de Ezequias. Eu não acho que isso foi um avivamento. O orgulho impede o verdadeiro avivamento. O orgulho é essa capacidade que a gente tem de estar caminhando com Deus, estar caminhando com Deus, estar caminhando com Deus, e aí a semente cai, e aí alguma coisa sufoca essa semente. Os cuidados da vida, a gente achar que é bom, a soberba da vida. A gente está caminhando e está na igreja C, e está lá todo domingo, e vai na célula, na reunião dos homens da quarta-feira. Cara, eu já estou bem, eu já não estou mais falando mal das pessoas, eu estou perdoando as pessoas, entregando o meu dízimo, dando a minha oferta, eu estou ali, meus irmãos. Nós precisamos morrer todos os dias diante de Jesus. Senhor, se não fosse a tua misericórdia ter se renovado nessa manhã, hoje eu não seria nada. Faz de mim, Senhor, instrumento nas tuas mãos nesse dia, porque eu não sou bom. Eu tenho a capacidade, Senhor, de me achar bom. A história da primeira aliança mostra que toda vez que o homem começava a acertar um pouco na direção da lei, ele ficava orgulhoso. E da onde procedem essas ervas daninhas que querem sufocar a divina semente colocada em nós no novo nascimento, na nova aliança? De onde procedem essas coisas? Desse coração enganoso que tem a capacidade de se orgulhar. Aquilo que mais afronta a mim e a você nesse tempo de nova aliança não é outra coisa que não seja ligar a televisão hoje e falar aí os pecadores lá. Eu não, eu sou santo. É por isso que avalie-se o homem a si mesmo. A gente não pode se orgulhar e se soberbecer, porque nós estamos andando na nova aliança. Talvez seja um tempo de vitória na sua vida, porque o Senhor quer te abençoar, mas a bênção não pode te embebedar. A bênção do Senhor não pode te confundir. O Senhor quer dar dias de paz e de alegria, de sucesso, prosperidade, de saúde, de contentamento, mas a nossa vida é como aquele tal do Jacó que eu falei. Jacó vinha conquistando um bom casamento. Jacó estava sendo bem-sucedido nos negócios. Jacó tinha o seu nome conhecido. Foi lá, enganou o pai, recebeu a bênção. Mas um belo dia ele teve que lutar com Deus no Val de Jaboque. Sabe por quê? Meus irmãos, a nossa correria para ser reconhecidos através da nossa profissão, para ter um casamento perfeito. A gente faz lá o curso da Nath e do Beto. A gente faz Casados para Sempre. A
a gente faz reunião de homens. A gente quer ter as coisas perfeitas, a gente estuda, se prepara, trabalha. Todas essas coisas são importantes. Mas se isso nos trouxer orgulho, ou achar que isso é o nosso alvo foi aquilo que Jacó encontrou. O anjo disse para ele, olha, eu não posso lutar com você porque você vai morrer se você vir a minha face. A bênção que nós procuramos está na face do Senhor. Só lá que nós vamos ser plenos, só lá que esse vazio vai ser totalmente preenchido. É só lá, quando estivermos face a face ao Senhor, que de novo nós vamos estar completos e perfeitos. Não está no casamento, não está na profissão, não está no dinheiro, não está na fama. Tudo isso é muito importante. Mas se alguma dessas coisas te afastar dessa necessidade de se arrepender e reconhecer que só em Cristo há a perfeição que nós almejamos, você está sendo guiado pelo orgulho. Me orgulho do meu casamento, me orgulho da minha profissão, me orgulho do meu status, da minha posição social. Me orgulho. Tudo isso foi feito para o nosso deleite, como um presente da parte de Deus. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Dessa necessidade de nos colocarmos humildemente diante de Deus. E aí eu vou ler para vocês a palavra que nos trouxe aqui hoje. Qual é a mensagem do Espírito Santo para nós aqui hoje? De onde procedem essas guerras? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Se você conseguir gravar isso, se você conseguir obedecer a isso, como eu luto para fazê-lo, como nós vamos lutar. Tiago capítulo 4 diz assim, há um subtítulo aí dado por algumas edições da Bíblia, que fala assim, a submissão a Deus. E nesse caso aqui é até oportuno, porque de fato nós estamos falando de obediência. Tiago fala assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de você? Lembra da cebola? Até já descascou um pouco, mas aí você encontrou um núcleo duro dentro de você. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Sabe essa música que a gente cantou aqui hoje? O Senhor tem ciúmes por nós. E Ele continua. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Pastor Sérgio, como é que então que eu venço o mal? Resistir ao diabo, não, resistir ao diabo só aparece nessa dinâmica depois do submetam-se a Deus. Submeter a Deus é morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nenhum orgulhoso vai conseguir fazer isso. O filho pródigo entendeu isso, o irmão dele não. O jovem rico entendeu isso e tomou a sua decisão de não seguir. As coisas desse mundo têm essa capacidade de avivar o nosso orgulho. E o Senhor está querendo avivar a nossa morte, para que possamos depender dEle mais e mais, misericórdia mais e mais. Sermos gratos por tão grande salvação. Nesse tempo de contraste, não se deixe enganar. Nós somos tão carecedores da salvação como aqueles que estão lá na rua. Nós precisamos de salvação
E nós que nos abraçamos com Jesus, nós somos esses tais que precisam de um Salvador e que vai agora estar debaixo do seu senhorio, para que a gente não perca esse presente, esse dom da parte de Deus. Precisamos de salvação. E exteriorizamos algo de bom, alguma virtude no casamento, na profissão, cuidando das finanças, porque primeiro fomos salvos. Não vem de nós, vem de Deus. Todo dom perfeito vem lá do céu, do Pai das luzes. Qualquer sabedoria contra essa, o próprio Tiago diz, ela é carnal, terrena e demoníaca. E eu quero finalizar te fazendo relembrar o que aconteceu lá no Éden. Lá no Éden, o Senhor disse, Deus diz, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Tem aqui alguém que acha que vai obter salvação sem morrer? A palavra de Deus vai se cumprir. Ninguém obterá salvação sem morrer. Porque o pecado entrou no mundo através de um primeiro Adão. E todos nós precisamos morrer para obter salvação. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E por isso nós somos salvos, é de graça. E essa é a humildade que se confronta ao orgulho. Nós precisamos dessa salvação. O que o orgulhoso disse? Ele te disse que você vai morrer, não é assim não. Ele não quer que você seja bom igual a ele. Orgulho. O pai do orgulho, da mentira. O que aconteceu com ele? O seu fim é num lago de fogo e enxofre. Para esse não há mais salvação. Que o Senhor nos ajude a de uma vez por todas morrer. Lugar de carne é na cruz. Não negocie com ela. Não deixe o seu orgulho de alguma forma desenhar que você é merecedor, que você é bom. Deixa eu dizer como que isso acontece num casamento. É quando a mulher acha que é melhor do que o marido acha que é melhor da mulher. Sabe o que acontece? Não tem paz. Sabe o que destrói às vezes um ambiente de trabalho é quando um acha que é melhor do que o outro. Quando o líder acha que é melhor do que os liderados, gente, destrói tudo. A nossa posição de autoridade em Cristo Jesus não nos faz melhor do que os outros, porque todo o poder vem do nome dele. Toda a autoridade é delegada por ele. Eu posso dar para vocês vários exemplos. E finalmente vou encerrar dizendo as próprias palavras do Senhor Jesus. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que sirva. Seja aquele que se coloque por baixo. Seja aquele que ame. Que queira ver o outro em lugar elevado. Assim vai funcionar. Não está em nós essa capacidade. Nós precisamos do Senhor para isso, para obedecer a sua palavra. E a nova aliança pagou o preço para que fôssemos livres para isso. Por isso, nesse tempo agora, eu quero terminar essa palavra te convocando a ser obediente à palavra de Deus, ainda que isso te custe toda a sua vida. E aí sim, vamos passar para um tempo de reflexão. Daqui a pouco nós vamos ser ministrados pelo pastor Antônio Carlos a respeito da ceia. Eu quero que você chegue nesse momento convicto, totalmente convicto, de que toda a sua vida não será suficiente para que você alcance a salvação. Você precisava de um Senhor e de um Salvador. Por isso é que nós tomamos Jesus.